deixa eu te perguntar, vou te fazer uma pergunta em cima dessa questão do ódio, te fazer uma pergunta mais delicada, mas antes disso, como é que você foi parar no Intercept? Me explica um pouco, porque o Vinícius Segala, nosso amigo em comum, falou que foi teu chefe lá no Brasil de fato, mas tem um gap aí que eu... Como é que você foi parar no Intercept? Cara, eu fui parar no Intercept por causa do trabalho que eu estava fazendo no Brasil de Fato, né? Foram 2 anos que eu era correspondente do Brasil de Fato em Brasília Ah, legal. e estava publicando freneticamente sobre o bolsonarismo, sobre os militares, sobre espionagem, enfim. Uhum, Eu sou de São Paulo, né? uhum, Formado em jornalismo em São Paulo. E fui para Brasília em 2020 para trabalhar no Poder 360, que é um veículo que nem de perto parece com o Intercept, o Brasil de Fato, ou a Folha Democrata. Acho que as pessoas que estão assistindo podem imaginar que é um veículo ultra convencional, jornalismo, né, que se vendeu isento. como independente muito tempo, né? É curioso, né? Exatamente. Exatamente. E até rola uma confusão, assim, até hoje. Pouca gente entende exatamente qual é o papel do poder, mas, enfim, é um veículo que me abriu as portas de Brasília, era uma cidade que eu já tinha morado para fazer um outro tipo de trabalho, mais de assessoria de imprensa lá atrás, e aí eu estava muito instigado a voltar ao jornalismo em 2020, durante a pandemia, o governo Bolsonaro. Passei no processo seletivo do Poder 360, fiquei um ano, Uhum. mas sentindo a necessidade de fazer um trabalho mais investigativo, mais alinhado ao campo popular, em pleno governo Bolsonaro, com o convite do Brasil de Fato, me fez escolher ser repórter do Brasil de Fato. Eu fiquei 2 anos lá, publicando reportagem, e o que eu faço mais, né, Pedro, é a investigação digital, né, que a gente chama de OSINT, né, Inteligência em Dados Abertos. Então, é Lei de Uhum. Acesso à Informação, Diário Oficial da União, Portal Uhum. da Transparência, pesquisa avançada em redes sociais e na internet, é utilizar essas ferramentas digitais para fazer jornalismo, né? Eu cheguei em Brasília no auge da pandemia, em agosto de 2020, e o jornalismo de Brasília, ele é um jornalismo de acesso, né, que a gente chama, que os jornalistas, a preocupação número um deles é manter relações com Uhum. os poderosos. E essas relações se constroem no cafezinho, na reunião, no restaurante, e aquela época isso estava inviabilizado pela pandemia e, sobretudo, não é o meu perfil Uhum. exatamente. Então, eu acabei construindo um tipo de cobertura que é das investigações digitais, do jornalismo Uhum. de dados, e acho que isso acabou chamando a atenção do Intercept, comecei a ter uma repercussão e impactos das matérias que eu publiquei no Brasil de Fato, mencionadas, né, Uhum. várias viraram processos no TCU, Uhum. processos judiciais, e acho que foi um reconhecimento que eu fazia ali no Brasil de Fato mesmo. Uhum. E aí eu te perguntar de duas coberturas que foram criticadas, inclusive dentro da esquerda. Opa! Essas são boas. Caso do ex-ministro Silvio Almeida, que vocês denunciaram, uma das denunciantes que eram alunas do ex-ministro, e outra que essa gerou bastante briga nas redes sociais. Eu não quero comparar, não acho que é a mesma coisa que Revista Oeste e Alan dos Santos, mas acho que é uma coisa complicada no campo da esquerda, que é um certo... não tem como dizer, é machismo estrutural e também a gente também tem os nossos podres, né? Que é o caso do Alisson Mascaro, que eu tava até conversando com algumas pessoas, o pessoal falou, não, mas dava pra ir atrás de mais provas, mas, cara, o relato de vocês, ele é quase uma filmagem, assim, dá para localizar, e aparentemente a conversa que rola na universidade é que são muitas denúncias, né, contra o Alisson, que ele diz que é perseguição, que ele diz que é cancelamento. E como é que foi lidar com essas duas pautas, Paulo? Porque teve uma reação lá dos companheiros lá do 247. Eu não quero fulanizar a coisa, Uhum, mas uhum, teve essa briga no interior da esquerda. Como é que você viu isso? sim. Olha, eu vi com tristeza, assim. Primeiro, porque tanto o Silvio Almeida quanto o Alisson Mascaro eram, e de alguma maneira a produção intelectual deles são referência para mim,
para a grande maioria da redação do Intercept, para colegas, são duas figuras essenciais na minha formação política, né? Então, a coisa que eu menos queria era ter trabalhado ou ajudado na publicação de reportagens que fossem negativas para essas duas figuras. Então, acho que o Intercept, a própria história do Intercept, ser um veículo que nasce nos Estados Unidos e vem para o Brasil, ele desperta, e acho que até faz sentido despertar algum nível de conspiracionismo dos interesses que estão por trás dessas reportagens. Eu já ouvi que eu sou espião da CIA, que eu sou... Já ouvi um monte de coisa nesses... Você por causa do Intercept, eu porque eu cubro videogame. Cara, não, é a gente de livre. Eu falei, não, eu sou só o Pedro Zambardo, é isso, não tem nada. Quem dera, né, cara? Se tivesse. Exato. Pô, se a CIA estivesse botando, obviamente não, né, mas desperta, né, algum tipo de conspiracionismo, assim, a história do veículo, eu entendo e respeito, mas o que eu posso dizer é que tanto para pessoas que publicaram, que editaram ou que comandam o veículo, tanto o Silvio quanto o Alisson, a produção intelectual deles é uma referência. São pessoas brilhantes, né? O Silvio Almeida, o discurso de posse dele no Ministério dos Direitos Humanos saiu de um auditório de 150 lugares direto para os livros de história. E né, foi uma fala assim que explica muito da importância da derrota do bolsonarismo, como diz o ministro Barroso. E o Alisson também, né? Eu fui aluno da FEFELESH, eu cursei Ciências Sociais, não tive a oportunidade de estar na faculdade de Direito, de ter aula com o Alisson, mas a produção intelectual do Alisson atravessou a minha formação como estudante, como militante. Então, acho que o que é mais importante, que eu mais gostaria de dizer sobre essa história é que doeu muito ter que fazer o nosso trabalho sobre essas duas figuras. E como você disse, infelizmente, a violência sexual, a violência de gênero e diversas outras formas de opressão estão também no campo da esquerda. A gente acredita nos movimentos sociais, no movimento popular, nessa ideologia mais progressista, porém, nas nossas fileiras, a gente tem uma série de comportamentos que são perniciosos, que são viciados, que são, né, como você disse, o machismo estrutural, o racismo estrutural, diversas formas de opressão que, infelizmente, a esquerda não tá livre, né? E quem militou, seja na luta sindical, no movimento popular, no movimento estudantil, sabe que tem gente machista, que tem gente violenta, que tem gente... Então, além da tristeza de ter que fazer reportagens que impactaram negativamente a vida de duas figuras como essas, foi muito triste ver que uma parcela da esquerda se nega a reconhecer isso. E acho que para a gente avançar como campo, para a gente construir um novo modelo de sociedade, a gente tem que ter a humildade de entender que o capitalismo e a opressão nos atravessa também. As relações violentas, hierarquizadas e, e opressoras, elas estão também na universidade, estão no movimento estudantil, no sindical, e a gente precisa reconstruir isso. E não é jogando para baixo do tapete, ignorando. Então, o que aconteceu é que, como você disse, no caso do Alisson Mascaro, eram histórias que circulavam, e quem está no campo conhece lideranças marxistas, lideranças acadêmicas, já tinha ouvido essa história. Talvez você já tivesse, muita gente já tinha ouvido essa história, e o trabalho que a gente teve foi de recolher esses depoimentos, checar um por um. Teve uma série de depoimentos que não foram nem mencionados como poderiam ser nas reportagens sobre o Alisson, que como a gente não teve contraprovas documentais ou mais de uma fonte que reafirmasse o que essa fonte primária estava colocando, a gente não considerou. Então, para você imaginar a quantidade
de pesquisa e de elementos que a gente tinha que não foi para a matéria. Aquilo era o que a gente poderia se arriscar. E assim, a gente estava publicando uma reportagem contra um professor livre docente da Faculdade de Direito da USP, um dos Sim. grandes advogados do Brasil, relacionado com todos os maiores juristas, inclusive ministro do Supremo. E ele próprio diz isso nas entrevistas que deu depois no 247, e então a gente não é uma redação de jornalistas que todos com mais de 10 anos de carreira, com equipe jurídica, com escritório, né, de advocacia que nos presta consultoria, com checagem externa, a gente não iria cometer uma barbárie de difamar alguém. Então é isso, me dá tristeza, assim, Pedro. Eu também eu tenho absoluto respeito pelo Atushi, pelo Brasil 247, já Eu também. participei de iniciativas lá. A gente pode ter divergências pontuais, mas eu acho que ele reúne e reuniu no 247 figuras históricas do jornalismo brasileiro, que eu não tenho coragem de deslegitimar o papel e a importância da Teresa Cruvinel, do Joaquim de Carvalho, da Helena Serra, do Mauro Lopes, de tanta gente que passou por ali e que são pessoas que eu tenho total respeito. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.